a festa de Cristo Rei, que é o próximo domingo. Então vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que interceda por nós e nos reconcilie com o Pai, que Ele abra o nosso espírito ao arrependimento para todos os nossos erros e receba de maneira muito especial o cunhado da Neide, falecido nesse final de semana passado, para que tenha uma morada reservada para ele e que ele reconheça todos os dons e perdoe todos os pecados dele. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de a gente começar para valer a nossa reunião, o nosso estudo, alguém tem que lembrar a equipe 5, que eu tenho um representante da equipe 5 nessa reunião. Então, lembrar o pessoal da equipe 5 que o dia 1º é deles. Eu reenviei a escala, mas às vezes o pessoal não percebe e passa batido. E para errar essa lista... É a turma da Volene, né? Eu sei, que é uma equipe que, para esse tipo de celebração, é extremamente difícil. Então, talvez eles vão precisar de apoio. Então, a gente vai levantar essa lebre para eles logo, para que já ir ajeitando. Precisa dos 2 leitores, o leitor para fazer a oração dos fiéis e um leitor para fazer a leitura. Tá? Então, vamos lá. Quem faz a primeira leitura de domingo? Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Sim, vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem faz a segunda leitura? Pode fazer, seu Zé. Posso? Pode. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Elisete caiu de novo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizesse isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. E aí, crianças, o que a gente tem na primeira leitura? Bom. Posso falar? Pode? As meninas vão falar primeiro. As meninas têm preferência. Então, o Ezequiel, ele fala para os seus irmãos no exílio, né? Eles estão exilados na Babilônia, certo? Ele procura animá-los, pois Deus não abandona seu povo, as suas ovelhas, né? Vai cuidar das feridas, resgatá-las. Aí eu entendo que um dia elas voltarão ao país, serão resgatadas, né? Eles sabem quem são as ovelhas boas e os bodes, os maus. Que são os governantes que não atendem o projeto de Deus baseado na justiça e na solidariedade. Ele fala para os exilados lá, da Babilônia, né? Inclusive ele. Lembrando sempre que os exilados na Babilônia, eles não é o povão. Não, Tá? é a nata, né? É a nata da sociedade judaica, eram os líderes, eram a corte, né? Ele mesmo era um sacerdote, né, Zacarias? Isso, então. Só que aí ele está falando o quê? Está tentando recuperar reestruturar uma fé que está se perdendo. Ezequiel tem uns textos muito fortes
sobre a decadência do povo, sobre a quebra das promessas, sobre o abandono. Ele coloca claramente que a consequência, né, o exílio da Babilônia, é consequência do abandono que o povo fez para com o projeto de Deus. E próprios erros, né? E ele se coloca, como o senhor José colocou, ele se coloca nesse intermeio. Tá? Diferente do profeta Jeremias, que tinha livre acesso entre Nabucodonosor e os líderes judeus, Ezequiel não. Ezequiel, ele é uma pessoa ligada à cúpula e acaba sendo meio que o instrumento de recuperação dessa fé. A gente sabe que quem foi para a Babilônia não voltou, né? Então esse exílio, essa diáspora acabou sendo permanente, porque eles ficaram lá mais de 70 anos. E nessa de ficar 70 anos na Babilônia, todos os que saíram de Israel morreram, né? A exemplo daqueles que saíram do Egito também. Todos que saíram do Egito morreram. Quem chega na Terra Prometida não são aqueles que saíram, que atravessaram o Mar Morto, mas outra geração. O Mar Morto não, o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos. É uma outra geração. A mesma coisa acontece com a geração dos exilados na Babilônia. Quem volta já não são aqueles que saíram. Na nossa ignorância, vamos dizer assim, né? Na nossa construção de vivência, a gente não costuma vislumbrar esse tempo como um tempo de destruição e morte. A gente costuma imaginar como se fosse algo rápido, algo que fosse da noite para o dia. E não foi assim, se passaram 50, 60, 70 anos entre a saída dos grupos e o seu retorno. Tá? E o retorno só vai acontecer quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, cai sobre Ciro. Então, Ciro, o rei da Pérsia, acaba derrubando o rei da Babilônia. E ele acaba dominando a Babilônia, e da Babilônia ele pega e recupera toda essa estrutura, né? E fala, não, eu vou ficar... É aquela coisa, para que eu vou inflar a máquina? Eu preciso enxugar a máquina. Então, para cortar custo, ele manda de volta aquela corte, de volta para os seus países de origem. Dá de bonzinho, né? Ele paga de bonzinho, né? Só que só tem o pagamento aí, porque o resto mesmo não funciona bem assim, né? E é interessante a gente perceber... Oi, pode falar. Não, quando ele fala que ele vai procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente, ele está falando, ele está animando o povo para que o povo tenha esperança, para que ele possa viver de outra maneira a fé. É assim, Nilzete. Mas que eles não possam desistir nunca, desanimar. Exato, é basicamente isso. Mas pensa assim, o que é a ovelha perdida, o que é as ovelhas que foram dispersadas, né? Elas são as ovelhas, são aqueles que cometeram os diversos tipos diferentes de pecados ou de abandonos da fé. Então eles têm a chance de se arrepender. Quando fala que agora, Deus... só uma perguntinha. Pois não. Quem é a gorda e forte? Aquela que permanece fiel a Deus mesmo nessa dificuldade. Tá? Então, porque existiam grupos que permaneceram fiéis a Javé e fiéis ao profeta, mesmo na diáspora, que lutavam para manter o culto, que lutavam para manter a fé judaica, a fé dos judeus viva, que lutavam para manter o Torá, que lutavam... Porque a gente tem que pensar assim, nessa época aqui, os primeiros escritos estavam começando a circular. Então, os livros da Bíblia, o Pentateuco, estavam começando a aparecer. Tá? Porque a gente vai... O início da escrita
do Antigo Testamento é entre o ano 900 e o ano 750 a.C. E a diáspora acontece em 780 a.C. Uau. Então, você está tendo essa construção dos livros. Tá? Os livros, os principais já estavam escritos, mas você está tendo aqui a escrita do livro do profeta Isaías, você está tendo a escrita do livro do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, né? Do profeta Zacarias. Todos esses livros são dessa época, esse fervor. Tá? E aqui já eram escritos e mandados em forma escrita, não mais pela oralidade, não mais pela construção do leve e traz, do eu falo, você escuta e reproduz. Não, agora você já tem textos escritos, que podem ser lidos da forma que o autor que ele pensava ou estava tentando fazer. Pode falar, Neide. Aqui também nós podemos lembrar o filho pródigo, né? A leitura do filho pródigo, da ovelha perdida. Tanto o filho pródigo quanto a ovelha perdida. Elas trazem o mesmo tipo de relação, a recuperação da fé, a reconstrução da fé. Então, por essa dificuldade que se enfrenta, por essa situação que se enfrenta, é que eu vou ter o retorno da fé. Né? Então, é uma fé que você vai recuperar. Zacarias, ovelha e carneiros não são da mesma família? Sim, mas aqui ele está se referindo àqueles mais puros e os menos puros. Os bodes. Tá? Na realidade, Os bodes são os terríveis, né? Então, mesmo porque o bode, você tem que lembrar que o bode era usado na expiação dos pecados, né? Era um dos sacrifícios mais caros do templo. O bode expiatório. É o bode expiatório. O bode era ofertado em expiação aos pecados. Então, quer dizer, o bode, na tradição judaica, ele era o portador dos pecados. Ou o canal dos pecados, né? Aquele que era usado como para canalizar os pecados. Acho por isso que a minha mãe falava que bode não era de Deus, era só os carneirinhos, as ovelhas. Né? Acho que é por causa dessa passagem aqui. É possível, porque a gente tem uma visão, uma construção muito torta, né, dos ideais de fé. Então, esses ideais de fé acabavam se misturando e muitas vezes se deturpando dentro da visão. Mas nesse tempo aqui eles podiam se reunir, fazer o culto deles de oração ou não? Estavam proibidos, né? Depende da época e do lugar, tá? Você tem uma submissão ao poder da Babilônia. Tá? Não se tem notícia se o rei da Babilônia, se Nabucodonosor, proibiu o culto direto aos deuses que não os deuses da Babilônia. Tá? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento sobre isso. Mas, lógico, quem que deveria ser valorizado? Os deuses da Babilônia, os deuses que eram os líderes daquele povo. Então você teria aí uma construção de assim, não, você até pode ter o culto para o seu Deus, mas o culto para o seu Deus vai ser depois que você participar do culto ao meu Deus. Então seria mais ou menos assim, olha, você pode ter a igreja evangélica, só que antes você tem que participar da igreja católica. Né? Seria algo desse tipo. Tá? Só que pelo poder da força. E aí a força é o primeiro motivo. Você tem a dominação pela fome, pela força e pela religião. Muitas vezes, os povos dominavam pela religião, destruindo a religião dos outros. Já os gregos, por exemplo, não ligavam para a sua religião, desde que você tivesse o acordo, você tivesse o pagamento da parte financeira e você tivesse o pensamento grego como sendo o seu rumo. Né? Tanto que o grande domínio, quando os romanos tomam o império e criam o Império Romano, o grande domínio não é dos romanos. O grande domínio é dos gregos. Porque é o estilo grego que se prevalece, e não o estilo romano.
A segunda leitura vai falar isso. Tá? Tá? Então você tem essa construção, e a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de pensar, porque o domínio do povo ele era feito de várias maneiras. Lógico, uma das maneiras era o domínio da fé, quer dizer, você não pode mais cultuar o seu Deus, você é obrigado a cultuar o meu Deus, de maneira que você tenha que atender ao meu chamado, e não mais o chamado do seu povo. Sim, senhor. Próximo ponto. Segunda leitura? Pode ser. Então, aqui nós estamos falando agora do domínio grego, né? Paulo tem dificuldades com a comunidade de Corinto, né? Havia conflito da sua pregação com a religiosidade diferente, né? Pela influência dos costumes gregos. Sabedoria filosófica, culto a vários deuses, aliás. Foi difícil encaixar o evangelho e principalmente a ressurreição, que é a base da fé cristã. Cristo foi o princípio, em Cristo todos ressuscitaremos. Certo? Mas a, a comunidade de Corinto foi difícil de aceitar, né? Eles eram muito mais, assim, influenciados pela filosofia grega, deuses pagãos, certo? Um porto poderoso, uma região economicamente muito forte, né? Então você tem toda uma política que envolve esse povo. E aí, de repente, você vem falar assim, olha, Zeus não é ninguém. Deus Pai é que manda e Zeus não é ninguém. Né? Zeus não existe. Aí eles começam a questionar também. Eles tinham uma lógica impecável, eles tinham uma dialética muito boa. Eles falavam, conversavam, discutiam. Então, se a gente começar a discutir, dependendo do assunto, a gente é envolvido na conversa do outro. A filosofia deles é forte, né, Zacarias? Eles eram Vamos tomar um exemplo. Vamos tomar um exemplo. Da época era um deles, né? Vamos tomar um exemplo prático. O Estevão, não o Estevão do Atos dos Apóstolos, o Estevão, criador da Igreja Renascer. Né? Ele tinha uma lábia muito boa. Ele convencia as pessoas daquilo que ele estava pregando de uma maneira muito fácil. Por que ele fazia isso? Qual era a ferramenta que ele usava? Que conhecimento que ele tinha? Vocês Uma sabem? oratória boa, né? Então, mas por que ele desenvolveu essa oratória? Como é que ele fez isso? Por conta do conhecimento que ele buscava. Da onde? Da Grécia mesmo. Não, o Estevão agora, Estevão da Renascer, da Igreja Renascer, que está de férias nos Estados Unidos. Não sei. Vendedor de máquina Xerox. Ah, é? Ele aprendeu a falar e aprendeu a expor os motivos e as razões pelas quais a máquina dele dava vantagem sobre as outras. Então, trabalhando isso, ele começa a construir uma igreja. Estevão vendia a igreja. Tá? A Renascer, ele vendia a Renascer. Não era, por exemplo, com todos os erros, todas as falhas que o Edir Macedo tem, o Edir Macedo montou a Igreja Deus é Amor, a Universal do Reino de Deus, ele montou ela a trancos e barrancos, com erros e acertos. Tanto que ela demorou muitos anos para chegar no ápice e depois entrar em colapso. Né? Diferente da Renascer. A Renascer, ela foi um boom. De repente, ela cresceu vertiginosamente, exponencialmente. Tá? E ela só decaiu porque o Estevão e a mulher foram presos. Não existe mais Eu tenho renascer? Hã? Não existe mais renascer que a gente não vê? Existe sim. Mas agora é bem pouco. A gente hoje já quase não vê nem Universal.
É, até a Universal. Né? Porque, na realidade, essas igrejas, elas pregam, entre outras coisas, elas pregam uma versão distorcida de um pensamento que ele tem como origem a igreja luterana, que é a teologia da retribuição. Se eu tiver errado, alguém, por favor, me corrija. Mas tem a visão da retribuição. Então, quer dizer, eu ofereço algo a Deus e Deus deve me devolver. Só que diferente da teologia da retribuição, que coloca que a sua caridade será devolvida pelo irmão, eles colocam que aquilo que eu der em dinheiro para a igreja, eu receberei em dobro no futuro. Pode falar, Neide. Eu tenho uma amiga, ela ia nessa igreja Renascer, e ela falou que uma vez ela foi nessa igreja e ela só tinha assim pouquíssimo dinheiro. E na hora da coleta, né, disse que o pastor ia falando, olha, tudo que você tem, você dê, né, oferte, porque o que você tem, se você tem pouco, você vai receber em dobro. Diz que ele fazia uma lavagem na hora da oferta. Aí ela não colocou o dinheiro, porque ela falou assim, se ela colocasse, no outro dia ela não ia ter o dinheiro para comprar o pão, né? Aí ela não colocou. E ela disse que o pastor falou assim, eu estou vendo que tem muita gente que não está colocando a oferta, não está oferecendo o que tem. Você tem de lembrar, você dá, você vai ganhar em dobro, você vai ganhar o reino do céu, sabe? Você vai ganhar muito mais do que você tem aí, porque o pouco que você tem vai dobrar. Aí ela falou assim que eles ficaram muito assim fazendo essa lavagem cerebral nas pessoas, né? Aí ela nunca mais voltou lá. Então, mas ela conseguiu ter esse discernimento de fugir da lavagem cerebral. Muita gente não conseguiu. Teve gente que ofereceu a própria casa, carro, todo o dinheiro que tinha. É aquela coisa, num ponto, aquela piada do pastor, do padre e do rabino é bem interessante. Você joga para o alto, dinheiro para o alto, o que Deus segurar é dele. Deus não quer dinheiro é invenção do homem. Poxa, gente, o dinheiro é invenção do homem. O dinheiro e o tempo são invenções do homem. A minha irmã falou que ela tem uma colega que ela deu a casa. E depois ela ficou muito tempo sem ter onde morar. Porque ela deu a casa. E eles não estão nem aí, eles pegam com as 4 mãos. Né? Eles não estão nem aí, não. Eles vão lá e abarca, porque para eles mas eles não querem, mas eles não perguntam, você tem onde ficar, eles deixam a pessoa na rua. Não. É ruim. Não pergunta. José, quem vai para o céu, para que é casa? Aí sem a casa, você vai para o céu mais depressa, porque você morre. É, verdade. Agora, será que eles vão para o céu? Aí mas, Zacarias, o céu deles é aqui, é o luxo aqui na Terra. Então, você já recebeu aqui a sua paga. Então, você não terá mais a paga futura. Lembra do texto de Lázaro? Isso, Lázaro. Lázaro e o rico. Lembra do texto do Lázaro e o rico, lá em Lucas? Então, é o mesmo princípio. Você já recebeu a paga, então para que você vai querer outra paga? Então, escute os profetas, escute ele fala, escute os profetas e ele fala mais uns. As escrituras. Escute as escrituras e os profetas. Então, será que é por isso que dizem que o Edir Macedo visitou o Marcelo Rezende na véspera do falecimento dele, tentando fazer ele doar a herança para a igreja? Talvez era para ele se salvar, será? Vai saber. Mas aí chegou alguém da família e não permitiu, mas ele foi lá para receber. Então, mas você sabe que numa situação... O Marcelo Rezende tinha filhos, não tinha? Tinha. Sim. Então, de qualquer forma, ele não pela lei brasileira, ele não podia doar toda a herança dele para a igreja. No máximo 50%. No máximo 50%, porque o filho tem que ser preservado. Mas, gente, é um absurdo.
Agora, e o Edir Macedo, ele acha que ele vai levar a fortuna que ele arrecadou junto com ele? O caixão dele vai ter porta-níqueis? É, Sabe? É complicado. É muito complicado isso daí. E a gente pensar no como eles pensavam, né? Pensar no como eles Ô, Zacarias, vai ficavam, virar diga. tudo, vai ser todos os drenários que ele recebeu. É, é igual no tempo do Salomão, né? Assim, foi logo no começo, né? Que estava naquele auge, todo mundo, o povo vindo visitar, porque era muito grande, porque não sei o quê. Uma vez eu passei lá em frente, né? Logo quando estava construindo. Aí, assim, é uma coisa assim de outro mundo, né? Aquele, né? A contar desde o portão, né? Do segurança. Eu não entrei, só vi por fora, né? Mas aí, logo no começo, aí passava, né? Porque os jatinhos, eles, para poder pegar toda a oferta, eles vão, né, por cima, né? Depois ele tem lá um elevador, ele desce lá no elevador, né? Tudo uma, né, assim, tudo ouro. agora você vê. Ô, Neide, quando inaugurou lá, eu queria ir visitar, É, que eu tinha curiosidade, mas aí eu fiquei sabendo que na época era 60, 65. Falei, não vou, não fui. Quer é. dizer, comprar para entrar numa igreja. E o Então, estacionamento, 65 reais a entrada. Quanto eles e não arrecadaram? o estacionamento 45. Ave Maria. Não, se você falar de Ave Maria, ele sobra o preço. Então, e outra coisa, gente, o Templo de Salomão, tão alardado, é um galpão decorado. É uma fábrica antiga que foi decorada. É decoração. Nem o prédio, Aham. nem o prédio. Eu tenho muitos pé contra com o finado Davi Miranda. Tá? Mas ele construiu o templo ali no Vale do Glicério, É. na Várzea do Glicério. Ele construiu. O outro, ele simplesmente pegou um galpão que existia, reformou, encheu de parafernália De ouro? que ouro, não tem ouro nenhum, né? Vai ser tudo cobre e metal. Mas Hum. encheu de decorações, maquiou tudo, né, para fazer que era o Templo de Salomão. Aham. O Edir Eu Macedo, devia. Pode como falar, que Zé. é lá, o Deus é Amor, demorou muitos anos, né, Zacarias? Foi lá nos O anos Davi 70 Miranda. que ele É. começou. É, Davi Miranda. Então, e aí ele tinha aquele galpão enorme, eles começam a construção atrás, aí vai. Você vê que lá foi tudo construído. Como também tem uma igreja batista na Avenida É lá perto do Radial centro? Leste, É lá perto do. o Não qual? é perto lá do Salomão? É perto, né? Qual dela? É do. Essa que você está Qual delas? falando, do Batista. Não, lá não é Batista. Não é Essa eu tô falando Batista. é perto do É metrô Belém. Assembleia. Elas Não estão é mais ou menos Batista. perto. É Assembleia É a de Deus. Assembleia de Deus. Essa fica perto do metrô Belém, ali Ah, perto agora eu lembrei. da subprefeitura da Moca. Eles levaram anos também para construir. Ô, Zacarias, sabe Né? o que eu Agora, o lembrei? tempo de Salomão, não. Eu lembrei que parece que assim. Aquela Batista, eu sei onde que é. É São João, tem uma igreja lá, tem o Templo de Salomão, e me parece que do outro lado, parece que é em frente, tem a igreja São João Batista. Uma É coisa bem assim. perto. Não é bem em frente, não. Ela fica um pouquinho retirada. Mas é bem perto, né? Tem Aí duas o pessoal fala igrejas assim, católicas. Tem uma de um lado aqui e tem uma outra do mesmo lado, que acho que é de São Brás. sim. Uma vez um padre falou assim, nossa, quando eu passo ali, eu falo, meu Deus, o templo de Salomão, falta engolir a nossa igreja, mas ela está aqui tão linda, alguém falou isso maravilhosa para e mim. tão humilde. Aí a gente faz a alusão, né, a comparação deles ao pensamento, por exemplo, de São Francisco de Assis, sobre a pobreza, sobre a caridade, sobre a humildade.
E aqui a gente tem na leitura exatamente algo que vem de encontro a isso. Se submeterá aquele que lhe submeteu todas as coisas. Ou seja, nós somos sempre submissos. Nós pertencemos a Cristo. Não é Cristo que pertence a nós. Uhum. E eles invertem Ô, isso. Zacarias, lá no Templo de Salomão, como é o nome do pastor lá? Faço a menor ideia. Não, mas quem é o coordenador da igreja? Não, o líder dela é o Edir Macedo. Líder. Hã? O Edir Macedo. Edir Macedo. O Edir Macedo, do Templo de Salomão? Isso, da Record. Ele é da Universal, né? Da Universal. Então, mas aqui era essa pergunta que eu ia fazer. Ele é maçom? Não. Maçom não tem nada a ver com isso. Tá? Porque assim, Pode falar. Que eu estava vendo uma vez, né, que colocaram ele, né, aí colocava as mãos, quanto que as mãos dele era cheias, tortas, né, os dedos magros, né, um monte de coisa, sabe, assim? O pessoal mistifica muito os maçons, tá? Como se eles fossem portadores de algum tipo de mal. A palavra maçom quer dizer pedreiro. A maçonaria seria os pedreiros que constroem o universo. Nessa visão de maçom, Deus é o arquiteto que projetou o mundo. Então, a princípio, eles trabalham para o arquiteto. Então, eles trabalham para Deus. Alguém me falou que disse que tem até padre maçom. Existem várias pessoas maçons, como existem também Rosa Cruz, como existem rotarianos, leoninos, né, que é do Lions Club. Tá? São grupos de pessoas que se reúnem para fazer determinada obra, determinada ação. Não existe impedimento de um maçom dele ser católico. Ou a Igreja Católica impedir alguém de ser maçom. Mas antigamente o povo falava que os maçons era quem tinha... Parte do diabo. Isso. Por quê? E a gente cresceu assim, ouvia falar desde criança. Então, mas por que a gente tinha essa visão, ou por que a gente constrói isso? Porque eles são uma sociedade, abre aspas, fechada, fecha aspas. Tá? Toda sociedade fechada abre caminho para você imaginar besteira. Foi assim com os cristãos no início do cristianismo, no século I. Foi assim com os batistas, foi assim com os judeus, foi assim com todas as fés que tiveram algum tipo de iniciação fechada ou secreta, sempre gera algum tipo de conflito ou algum tipo de confusão. Mas eu sei que você falando, eu me lembro que lá em Londrina a gente passava lá no salão deles e sempre tinha assim festa e disse que eles ajudavam muito o povo. Na loja maçônica. Isso. Pensa assim, gente, como é que era o cristianismo? Vamos nos usar como exemplo. Como é que os primeiros cristãos eram encarados? O povo chegava assim e falava assim: o cristão é um povo perigoso, porque eles comem a carne do seu Criador e bebem do seu sangue. Eles não entendiam a Eucaristia como sendo um gesto, como sendo uma ação gestual. Eles imaginavam a Eucaristia como sendo uma ação real, né? Onde você come a carne de Cristo e você bebe o sangue de Cristo. E não no sentido de que você come pão que é abençoado e toma vinho abençoado. Né? Então, durante séculos é exagero, mas durante anos, o cristianismo, os nazareus, eram considerados como canibais, antropófagos, para ser mais preciso. Tá? Comiam a carne do seu próprio Criador. Tá? E voltando ainda para a segunda leitura, a gente vai encontrar justificativa para isso na cultura grega. Os gregos tinham deuses que comiam os próprios filhos. Os titãs
pais de Zeus comiam os filhos. E Zeus Deus derrota o seu próprio pai, que era um dos titãs, o prende, e aí ele assume, dando uma humanizada nas relações entre os deuses e os homens. Né? Então, essa construção vem por quê? Porque os cristãos eram uma sociedade secreta. E qual era o símbolo para você identificar um cristão? Vamos ver quem tá bom de catequese. Hã? Não era o peixe? Era o peixe. O peixe era o símbolo que indicava que você era cristão. Então, às vezes, eles desenhavam o peixe na mão, né, para poder mostrar para o outro que ele era cristão. E se reuniam nas criptas para receber a Eucaristia. Então, imagina só, você tem uma celebração onde você come do corpo do seu Criador e bebe do seu sangue. E aonde você realiza essa celebração? No cemitério. Lá embaixo. No cemitério, num túmulo. Então, lá embaixo, Então, não dá tudo para você encaixar e achar que isso tudo realmente é verdade? Tá? Sim. Então vocês veem como as coisas vão se desenhando, né? Como é que a vida vai se desenhando em torno da nossa própria existência. Então, se a gente chegar assim e falar assim, a vacina mata. A vacina da febre amarela mata uma pessoa em cada 10 pessoas que ela... Ou melhor, deixa eu corrigir. A vacina da febre amarela provoca reações graves em uma em cada 10 pessoas que toma vacina. Então eu não vou tomar vacina porque ela provoca reação em uma de cada 10. Só que eu esqueço de falar para essa mesma pessoa que a doença febre amarela mata uma pessoa em cada 4. Né? Então, quer dizer, eu estou usando uma verdade para justificar uma falsa verdade. Quase uma mentira. Vocês conseguem perceber essa relação? Então, toda vez que a gente olhar para um grupo, para olhar para uma pessoa, isso até mesmo para uma outra fé, a gente tem que tomar certos cuidados. Ponderar para saber de fato o que aquele povo faz. Que nem, por exemplo, os espíritas. Eu não posso chegar aqui e condenar o espírita. Vou fazer minhas as palavras do Papa Francisco. Eu não posso condenar aquele que eu não conheço, que eu não sei o que ele faz. E se eu souber o que ele faz e ele fizer o bem, eu posso condenar ele menos ainda. Ele pode ter ideias erradas, mas eu não posso condenar. E esse texto do Evangelho, que a gente já não entrou, mas ele vem de encontro a isso. Muitas vezes as pessoas que não sabem que estavam fazendo bem estão mais perto de chegar no céu do que a gente que acha que está fazendo bem, que acha que está realizando coisas positivas. Gisete, está com o microfone fechado. Não, estou falando, às vezes as pessoas nem vão para a igreja, mas estão lá fora trabalhando, lutando, levando comida, agasalho. Elas falam, não precisa ir na igreja. Estou aqui cuidando de quem precisa. Então, essa às vezes é a tua fé, a tua manifestação de Deus. É onde onde Deus vai te encontrar face a face. Você vai encontrar a face de Deus no necessitado. A gente coloca isso muitas vezes belamente nas nossas orações, mas muitas vezes a gente não pratica isso. Porque esse daqui pode ser, é onde ele fala, eu nunca te encontrei, mas quantos ele não vestiu, quantos ele não alimenta, né? Exatamente. Então, a gente tem aí que começar a olhar a nossa sociedade com um olhar diferente. A gente precisa trocar o, abre aspas, nosso óculos para olhar a sociedade. Porque a gente se acomoda. Nós também nos acomodamos. Nós nos deixamos... Tudo é cômodo, tudo é prático. A gente aqui faz que nem Pedro, na transfiguração. Vamos fazer 3 barracas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Afinal, aqui está tão bom, para que eu vou sair daqui? A gente está acomodado.
E muitas vezes a gente precisa quebrar esse comodismo, perceber essa diferença. O que mais, gente? O evangelho aqui é a sequência disso aí, né? Então, na realidade, a gente já até entrou no evangelho quando a gente estava falando sobre isso. Exatamente. É fazer o bem, não tem outra forma. Só gastar o joelho não adianta nada. Você tem que ter uma ação positiva, né? Não podemos ser os bodinhos, não. Temos que ser as ovelhinhas e trabalhar, ter amor e misericórdia, se preocupar com os outros, né? Exatamente. Eu tinha um comentário para fazer com vocês que eu tinha me fugido porque eu não anotei. Agora que a Nuzete falou dos bodinhos, eu lembrei. Voltando para a segunda leitura, aquela questão que a gente estava falando sobre os gregos. Nós devemos agradecer aos gregos a existência do nosso inferno. O nosso inferno é totalmente grego. O mundo dos mortos. Tá? O mundo dos mortos é totalmente grego. Nós absorvemos da cultura grega. A própria palavra diabo vem do grego, o divisor. Tá? Satanás é o que separa e diabo é o que divide. Então, a própria palavra... até isso a gente tinha uma visão, porque diabo, Satanás, era tudo chifrudo. Depois que eu fui aprender que um divide, o outro separa. Não, e outra coisa, por que chifrudo? Isso não sei. Então, vem do bode. Vem do bode expiatório, aquele que paga pelos pecados. Quer dizer, o coitado, além de ser sacrificado pelos pecados, ainda levou a má fama de ter o chifre do capeta. Tá vendo? Porque, você pensa bem, o bode não é o único animal que a gente tem na Bíblia portador de chifre, mas é o único que é mal visto. Porque você tem a vaca, o boi, tem chifre, mas você nunca tem nada de negativo na vaca e no boi. Já no bode, descem a lenha. Exatamente. Então, por quê? Porque o bode está associado ao perdão dos pecados, aquele que vai expiar os pecados. E aí vai se separando. Não tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto? Então, à medida que você vai se afastando, você vai aumentando as histórias. Até colocar o bode na situação de que ele não serve só para fazer buchada. Pois é. Tá? Ele dá a chifrada mesmo. Não, e outra também, a própria forma de defesa do bode, de chifrar, também acabou meio que levando essa situação à dificuldade, né, a colocar o bode numa situação de mal visto, porque o bode vai para cima com o chifre. Os outros animais são mais tranquilos. O bode é agressivo. Bodes, em geral, são agressivos. Ele dá 2 passos para trás, mas quando ele vem com tudo em cima de você. Ele alinha o pescoço com o tronco para efetivar o impacto e vai para cima. Exatamente. Filho, na fazenda que eu morava tinha muito bode, tinha carneiro, tinha tudo. Mas os bodes sempre pegavam e a gente era criança, Vamos lá, pessoal, para o evangelho outra vez? Era bode em cima de bode. Vamos lá, no evangelho, vamos lá. O que tem no evangelho? 10 horas já, pessoal. Vamos lá, para terminar às 10 e pouquinho. Embora a gente já tenha trabalhado uma boa parte do evangelho quando estava conversando da segunda leitura e da primeira, é importante a gente ver essa questão. Existe um outro, eu não sei se é o texto de Lucas, que a pessoa fala, mas Senhor, não foi em teu nome que nós expulsamos demônios? Acho que é o paralelo de Lucas desse texto. E Jesus fala, vai para longe de mim, que você é maldoso. Muitas vezes a gente se veste
Nós somos verdadeiros bodes em pele de cordeiro, ou lobos em pele de cordeiro, né? A gente se veste de santos para realizar os pecados. Então, muitas vezes a gente se deixa, faz uso da vida, da existência da igreja, da existência de tudo, para se valorizar dentro da minha própria postura como é que eu vou colocar? Na minha própria postura oh, meu Deus! Me ajuda aí, gente. Na própria postura eu me passo por santo, mas na realidade eu faço o oposto. Eu levo... Você é como fala, é um lobo coberto de... então, lá eu vou vestido de cordeiro. É o que o Apocalipse coloca, né? Os falsos paradoxo. Hã? Seu paradoxo. Então, o Apocalipse coloca dos falsos profetas, muitos virão profetizar em meu nome, mas não é em meu nome que eles estão profetizando. Não é em nome do Cordeiro que eles estão profetizando. Eles estão profetizando contra o Cordeiro. Então, isso tudo a gente tem que ter essa visão. Então, esse texto, embora muito longo, ele é bem simples da gente extrair. E lembrar sempre, qual que é o centro dessa celebração? Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então, todo o universo é oferecido a Cristo para que Cristo se torne o Rei do Universo. Deus entrega o universo. E por que Deus criou o mundo em 6 dias? Porque ele entrega esse mundo para o homem, para que o homem dê continuidade. Infelizmente, o homem não sabe dar continuidade desse projeto. Ele prefere ele mesmo ao Cristo. Então, muitas vezes a gente pode pegar aí o Antigênesis, né, que é um texto da campanha da Fraternidade de 2001. Eu não sei a origem, eu só conheço ele dali. Mas o Antigênesis é um Gênesis ao contrário. O homem vai até criar um Deus à sua imagem e semelhança. E aí o homem morre. O homem deixa de existir. E aí você vai ter uma brisa suave que plana sobre a terra e você tem de novo a presença de Deus. E é isso que muitas vezes a gente acaba se deixando fazer ou levar. Nós vamos nos construindo em situações cada vez mais adversas, cada vez mais difíceis e cada vez mais complexas, aonde a nossa própria existência acaba se tornando fonte da nossa própria destruição. Porque o lado direito bem e o lado esquerdo mal. Tradição. Tudo que é mais importante dentro da Bíblia está à direita. Então, mas não tem nada a ver com direita e esquerda da política, ou direita e esquerda da lateridade. É só uma ideia de que o bom vem para um lado e o ruim vai para o outro. Não, porque a minha mãe, Zacarias, quando a gente era criança, então ela falava assim, quando o mundo for acabar, naquela época, falava que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Ela falava, eu quero estar na fila da direita, não da esquerda, porque eu trabalho para ir para a fila da direita, né? Então vai, fila direita, céu, fila esquerda, inferno. Oh, meu pai. Agora pensa o seguinte, lembra aquele texto que Jesus coloca dos convidados da festa? Sim. Imagina quantas pessoas não vão se colocar à esquerda e o próprio Cristo vai falar, não, você vem para cá porque você é da direita. E quantas pessoas não vão se colocar à direita e Cristo vai falar, sai daí, você não é daí não, vai lá para a esquerda. Então a gente tem que também pensar isso, gente. Eu não posso estar pensando na minha autossalvação, lógico, isso é a cultura que a sua mãe viveu, Nilzete, era uma cultura, uma igreja, uma fé diferente. Sim, mas então, Zacarias, é o que eu falo, naquela época não se lia a Bíblia, mas ela ensinava a gente do jeito dela, e nós fomos aprendendo, você entendeu? Eu entendo, eu sei disso. É a oralidade. Lembra que eu já comentei com vocês? A primeira Bíblia no Brasil vai aparecer no Brasil entre o ano 70 e 72. Então. Até então eram raríssimas.
E as Bíblias mais confiáveis eram a versão Almeida de 1968. Mesmo Eita, assim, nós. faltavam 7 livros. Né? Mas é só uma pergunta agora. Hum. Nem os evangélicos usavam a Bíblia? Não, eles usavam. Por isso que tinha a Bíblia era... Almeida. Então, isso que eu estou falando. Era só os católicos que não tinham acesso à Bíblia. Na realidade, se você, a partir dos anos 60, dos anos 50, anos 60, se você fosse numa livraria e comprasse uma Bíblia, você compraria a Bíblia, você teria uma Bíblia em casa. Beleza, não tinha problema nenhum. Tá? O que você não tinha era a prática de estudar a Bíblia. Tá. Isso que nós fazemos hoje, tá? Naquela época não existia. Tá? Não pelo sentido de nós estamos fazendo digitalmente, tá? Mas mesmo presencialmente não existiria. Você não teria um grupo... Olha, porque a primeira não foi nem Bíblia. Meu pai comprou, estava escrito assim, Evangelho. Eu lembro, ele não era fino, ele era grosso, mas estava só Novo Testamento. Então, era do Evangelho para frente. No Novo Testamento só tinha os quatro evangelhos e as cartas do Apocalipse. Isso, então, não era uma Bíblia, era só o Novo Testamento. Então, porque... Agora, que editora também, não lembro, foi nos anos 70 que ele comprou. Pode ser da Paulinas. A Paulus não existia nessa época. A Paulus vai surgir depois com a divisão da Paulinas e da Paulus, né, com a criação da faculdade da Universidade de Paulinas e da Universidade de São Paulo, Universidade de Comunicação São Paulo. Né? Então, aí eles separam os dois grupos. As Paulinas são basicamente religiosas e os paulinos são freis. Mais alguma coisa, gente? A parte já deu, né? Então, fechamos? Fechamos. Então, vamos pedir a Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, que nos mostre o caminho para que encontremos o Rei, que Jesus Cristo, Rei do Universo, o Senhor da nossa história, e que a Ele nós suplicamos pelos nossos dons, que nós saibamos, como foi contado na historinha de domingo e o Evangelho, saibamos aproveitar os dons que nos foram oferecidos e fazer com que eles frutifiquem a favor do dono da vinha. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Gente, fiquemos em paz e que o Senhor nos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijão para todos. Amém. Um Boa bom noite. Boa Boa noite. Deus abençoe.